E aí, hoje a gente vai montar um quebra-cabeça bem interessante, sobre fidelidade. É uma daquelas ideias, sabe? Super poderosa, mas que às vezes também pode ser bem dolorosa na nossa experiência. A gente vai usar 4 textos antigos como as nossas peças para construir juntos uma imagem completa, que conecta o divino e o pessoal. Então, bora lá? Para começar, vamos direto ao ponto, direto para o coração do problema. A pergunta é essa: o que acontece, mas assim, no nível mais fundo, quando uma promessa sagrada é quebrada? É uma pergunta que, nossa, ecoa pela história e é ela que vai guiar toda a nossa análise de hoje. As nossas 4 peças do quebra-cabeça vêm de lugares bem específicos, dos livros de Ezequiel, Salmos, Hebreus e Provérbios. E o mais fascinante disso tudo é que juntos eles não contam 4 histórias diferentes. Pelo contrário, eles formam os capítulos de uma única grande história. Uma história sobre aliança, sobre traição e, no fim das contas, sobre esperança. Então tá, nosso primeiro capítulo, ele nos leva para uma alegoria bem dramática que a gente encontra lá no livro de Ezequiel. É aqui que a história de uma aliança sagrada começa e é aqui também que a gente vê pela primeira vez a dor que vem quando ela é quebrada. A história começa de um jeito que parece até um conto de fada, só que um pouco sombrio. Imagina só, Israel é descrito como uma criança abandonada, largada ali para morrer. Mas aí, Deus a encontra, resgata essa criança e faz uma aliança, um pacto de cuidado, de proteção. É um começo, assim, de pura graça e de puro compromisso. E debaixo dessa aliança, a nação floresce. A alegoria continua, sabe? Ela descreve como essa nação foi enfeitada com as melhores roupas, com joias, e ficou famosa pela sua beleza. Isso mostra, de um jeito muito claro, qual é o resultado de uma aliança que é mantida: prosperidade, um bom nome e, claro, segurança. Mas, como em muitas histórias, acontece uma virada trágica. A nação começa a confiar na própria beleza e simplesmente se esquece da aliança que a salvou. Aquele compromisso original é trocado por outras alianças e a promessa sagrada é quebrada. É aí que a traição entra em cena. E entra de um jeito devastador. Essa citação de Ezequiel nossa, ela é direta e bem brutal. Resume perfeitamente o ponto de virada da história. A beleza, que era um presente que veio da aliança, se tornou um motivo para quebrar essa mesma aliança. E o ponto crucial é este aqui, ó. A infidelidade não foi um acidente. Foi uma escolha que nasceu do orgulho. Ok, agora a gente vai pular para o Salmo 106. E lá a gente vai ver como essa história de traição não foi uma coisa que aconteceu uma vez só. Esse salmo revela que a infidelidade era, na verdade, um padrão, um ciclo que ficava se repetindo de novo e de novo. E olha só que ciclo vicioso. Tudo começa com um esquecimento. O esquecimento leva à rebelião. A rebelião, claro, provoca uma consequência. Mas, e essa parte é importantíssima, o ciclo não termina na punição. No final, Deus se lembra da sua aliança e intervém com o resgate. Isso revela um padrão bem claro: falha humana de um lado e fidelidade divina do outro. Então, o problema fica bem claro, né? Existe um ciclo de infidelidade que a humanidade, por conta própria, parece que não consegue quebrar. Isso prepara o terreno para a necessidade de algo diferente. Se o sistema antigo só levava à falha, era óbvio que uma solução totalmente nova era necessária. E é exatamente essa solução que nos leva para a nossa terceira peça do quebra-cabeça, o livro de Hebreus. Aqui, a história muda de foco. A gente para de falar da repetição do problema e começa a ver a introdução de uma solução permanente, uma tal de esperança superior, que funciona como uma âncora mesmo. Aqui a gente tem uma comparação bem direta, preto no branco, entre o antigo e o novo. De um lado, a lei antiga. Ela dependia de sacerdotes que eram humanos, ou seja, falhos e mortais. O próprio texto chama esse sistema de fraco e inútil. Do outro lado, em contraste, a gente tem a esperança superior. Ela é baseada num sacerdote perfeito e eterno, alguém capaz de nos conectar a Deus de um jeito permanente. Então, o que é, afinal, essa tal de esperança superior? Bom, em essência, é uma base totalmente nova para o relacionamento. É uma aliança que, olha que incrível, não depende mais da nossa frágil fidelidade humana para ficar de pé. É uma âncora, porque a segurança dela não vem da gente, mas daquele que é perfeito e eterno. A falha humana simplesmente não tem mais o poder de quebrar esse elo fundamental. Beleza, a gente viu a solução divina, né? Agora, a nossa análise vai aterrissar. A gente vai trazer isso para o nível humano.
Como é que essa ideia de uma fidelidade que não se abala aparece nos nossos próprios relacionamentos? Para responder isso, a gente vai buscar a sabedoria prática do livro de Provérbios. E olha só esse provérbio, ele meio que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. A ideia aqui é que a lealdade de verdade às vezes aparece como feridas. Sabe, aquelas palavras difíceis, mas que têm a intenção de curar. Por outro lado, os beijos do inimigo, aquele elogio fácil, a bajulação, são na verdade uma forma de engano. E isso leva a gente para uma pergunta super prática. Se a lealdade pode ferir, como é que a gente sabe a diferença entre uma crítica leal de um amigo e um ataque puro e simples de um inimigo? A resposta, no fim das contas, está na intenção por trás das palavras. E para perceber isso, precisa de sabedoria. A amizade de verdade, então, é aquela que não tem medo de confrontar com honestidade. O objetivo dela não é o conforto do momento, mas o bem do outro, lá na frente. E por isso ela é muito mais valiosa do que aquela bajulação superficial. É uma lealdade que sim, às vezes pode ferir, mas fere para curar. E é assim que a gente completa o nosso quebra-cabeça. Pensa na jornada que a gente fez. Começou com uma aliança quase cósmica entre Deus e a humanidade, passou por um ciclo de traição, encontrou uma solução numa esperança que não se abala e, finalmente, aterrissou na sabedoria prática de como viver essa fidelidade nas nossas amizades. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de ver a fidelidade como essa aliança inabalável de Deus e também como a correção honesta de um amigo, a pergunta que fica é: fidelidade é um sentimento que a gente tenta manter ou é uma decisão que a gente vive no dia a dia? É algo que a gente só sente ou é algo que a gente escolhe fazer mesmo quando é difícil? A resposta para isso, bom, ela pode mudar tudo.